nosso comentarista da partida. Vitória do Corinthians 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Vitória importante também para dar respiro pro técnico Dorival Júnior. O Corinthians ainda estava perto do Z4 de certa forma. É uma vitória importante, né, Gui? O Corinthians ali tá retomando as vitórias dentro de casa. Ganhou do Mirassol, volta a ganhar hoje. Tinha perdido pro Santos no meio de semana, um jogo ruim. Hoje fez o segundo tempo merecido. Poderia até ter saído com um placar mais amplo, né? O Depay perdendo gol, na cara do gol, o próprio Maicon. Mas é uma vitória de 3 pontos que afasta ali da zona de rebaixamento, se aproxima ali mais próximo de uma pré-Libertadores, né? Já que vinha pressionado. E aquilo, quando joga o Yuri Alberto, o Depay e o Garro, é um Corinthians diferente. É um Corinthians que o poder de fogo fica melhor, fica mais criativo. E hoje os 3 estavam presentes. E mais uma vitória do Corinthians com os 3 presentes. Vitória importante do Corinthians, que agora chega a marca de 36 pontos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou querer ouvir mais do Vamp sobre o trio de volta, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Mas antes, também ouvi o José Manuel de Barros, que narrou essa partida. Essa vitória do Corinthians por 1-0 com gol marcado pelo Maicon no começo da segunda etapa. Zé, vitória muito importante para dar tranquilidade pro Dorival Júnior. O Corinthians que também se distancia agora do Z4 e já começa, de certa forma, a pensar, quem sabe, na semifinal da Copa do Brasil. Os jogos que, lembrando, serão realizados apenas em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. Se do lado do Atlético não há nada de positivo para você buscar, não dá para ver evolução nenhuma nesse Atlético Mineiro, do lado do Corinthians você tem a vitória, é o mais positivo de tudo. O Corinthians de novo vence em casa, como havia feito contra o Mirassol, vence o Atlético Mineiro, jogo importante, 3 pontos importantes ali na classificação, para se afastar cada vez mais ali da zona do rebaixamento e se aproximar ali do meio da tabela, daqui a pouco até no futuro pensar em algo mais, num G7, G8, quem sabe. Outro ponto positivo, para mim, nem foi a volta do trio ali não, mas foi o fato do Corinthians conseguir criar. Ele criou várias oportunidades. A vitória foi justa, mas o placar não foi. O placar era para 2-3-0. E aí a gente vai procurar. Aí você não viu nada negativo? Exatamente as más finalizações. De negativo, dá para ver que o Corinthians precisa trabalhar mais, treinar mais finalizações. O Yuri Alberto de cabeça perdeu com gol escancarado na cara do gol, mandou pra fora. Memphis Depay, ele o goleiro, tirou do goleiro buscando o cantinho, jogou pra fora. O Maicon entrando na área, recebeu um ótimo passe e também ali na hora de tentar tirar do goleiro bateu mal, bateu pra fora também. Só aí eu contei 3 lances que não se pode perder. Se o Atlético vive uma fase melhor, se o Atlético estivesse no momento melhor, poderia complicar a vida do Corinthians. Um jogo até certo ponto tranquilo pro Corinthians vencer, criando oportunidade, chegando para marcar, para liquidar, e ele perdeu gols que não pode perder, né? Principalmente com esse nível de jogador que eu tô falando. Memphis Depay não tem o direito de chegar na cara do goleiro e jogar a bola pra fora. Isso aí faz parte do futebol. Mas assim, aí soma, né? Aí soma o Roberto perdendo o gol, o Memphis Depay perdendo o gol. Enfim, o time não toma a melhor decisão e acaba ficando nesse 1-0. Levou esse 1-0 até o final, ganhou, beleza. Mas eu tenho a impressão que o foco agora do Dorival deva ser uma preparação do time para concluir melhor essas oportunidades criadas. E Zé, quero continuar com você até em cima disso, dessas muitas oportunidades criadas pelo Corinthians. Tem aqui alguns números da partida de hoje. Grandes chances, 3-0 pro Corinthians. O Galo não teve nenhuma grande chance. Total de chutes, 13 pro Corinthians e 8 pro Galo. Convenhamos, 8 finalizações mentirosas do Atlético Mineiro, porque o Hugo Souza pouco trabalhou. Todas as finalizações no meio da meta. Uma defesa do Hugo, nenhuma defesa do Everson. Escanteio 5-3 para o Corinthians. É um time que criou muito mais. Na sua avaliação, Zé, essa alta criação do Corinthians na partida de hoje, que não vinha sendo natural nos últimos jogos, passa também pelo retorno do Rodrigo Garro ao time titular, porque ele criou pelo menos 3 boas oportunidades desperdiçadas pelos atacantes. Passa sim, principalmente no segundo tempo. Passa pelo Rodrigo Garro e passa pelo Memphis Depay também, que ele dá uma boa opção. Ele buscava jogo ali na intermediária, na função de um armador, e dava sequência à jogada. No primeiro tempo eu achei um primeiro tempo muito fraco do Memphis Depay. O Garro tentava buscar jogo aqui no campo, buscar bola mais atrás, aqui no campo defensivo. Tá muito complicado. O Atlético tentou fazer uma marcação mais forte, tentou marcar forte, principalmente o Rodrigo Garro. O Yuri Alberto completamente nulo no primeiro tempo. Não fez um bom jogo no geral, o Yuri Alberto, né? A gente pode colocar, talvez ele tenha melhorado um pouquinho no segundo tempo, mas não muito também. Achei um jogo bem fraco do Yuri Alberto. Mas o segundo tempo, tanto do Garro quanto do Memphis Depay, foram bons. Eu acho que essa criatividade melhor do Corinthians, criando essas oportunidades. Claro, tem o jogo forte dos laterais, Mateuzinho pela direita, o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, que é importante, mas principalmente pelo Garro e pelo Memphis, que cresceram no segundo tempo.
Velho Vamp, o Corinthians hoje contando com o retorno do trio Gin, como é chamado popularmente pela torcida do Corinthians, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Há tempos, o Corinthians não tinha à sua disposição os seus 3 principais jogadores. É a primeira vez que jogam juntos no Campeonato Brasileiro. Já estamos na 29ª rodada. E justamente neste retorno do trio, o Corinthians faz um bom jogo, principalmente ofensivamente, cria muitas oportunidades e vence a partida contra o Atlético Mineiro. Olha como é que você está falando aqui, ó. 29ª rodada e a primeira vez que joga os 3 principais jogadores do Corinthians juntos, né? É muito tempo sem jogar junto, né? Em outras competições jogaram, mas a principal competição que o Corinthians tem no ano, só 3 jogos, ou só a primeira vez que eles jogam juntos. Espero que seja utilizado aí, só tem jogo no final de semana, né? Meia semana é data aí de Sul-Americana e Libertadores, tem um tempo para treinar, para recuperar melhor os 3 e outros atletas também, para que no final de semana possa jogar todos eles juntos. E daqui a pouquinho a gente vai falar também dessa semana de Copa Sul-Americana e Libertadores. Por quê? Porque o Atlético Mineiro está na semifinal da Copa Sul-Americana, enfrenta o Independiente Del Valle na terça-feira. A outra perna da semifinal Sul-Americana tem Lanús, que eliminou o Fluminense nas quartas de final, contra a equipe do Universidad de Chile. Falaremos mais deste time do Atlético Mineiro daqui a pouquinho, mas antes vamos seguir falando de Corinthians, José Manuel de Barros, porque pensando já no próximo jogo, é claro, o Timão vai ter um desfalque importante do Mateuzinho, que não é um jogador tão estrelado quanto Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, mas é um jogador que não tem um substituto hoje no time do Corinthians. Então o técnico Dorival Júnior vai ter uma semana completa. O Corinthians volta a campo só no próximo sábado, às 4 horas da tarde, diante da equipe do Vitória, mas já sabe que terá essa preocupação na lateral direita. Mateuzinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não estará à disposição do técnico Dorival. É provável que venha mais uma improvisação. Eu espero que o Dorival não lance mão do Félix Torres, né? Não improvise na lateral direita. Que toda vez que o Dorival ou qualquer treinador do Corinthians resolveu improvisar o Félix Torres de lateral direito, não funcionou. Virou uma avenida ali, o Corinthians se complicou defensivamente, né? Nessa função, não dá. Ele tentou, depois trabalhou com... Jacaré é o nome do menino ali da base, né? Isso, Jacaré. Eu acho assim, seria mais prudente ele buscar alguém da base mesmo ali. E se for para improvisar, que seja o Charles de novo. Ele já usou o Charles por ali. Então, e é uma carência de elenco do Corinthians, mas a essa altura, né? Não contrata mais, tem que buscar uma solução com o que tem, no elenco que tem. Então tem que buscar aí alguém, né? Acho que o Charles seria uma boa opção. O Vampeta até falou aqui, ele já usou o Charles ali, né? Como substituto durante a nossa transmissão. Acho que seria por ali. Repito, só espero que ele não tente com Torres resolver essa carência da lateral direita do Corinthians. É, o Félix Torres que vive uma temporada... Ele já tentou o Hugo também, né? Hugo que é lateral jogou, esquerdo, já colocando jogou ele na lateral direita também. Na outra lateral. Nem lembro como é que ele foi aí. Não deve ter encantado os olhos do professor Dorival Júnior. Fica torto, né? Que ele é canhoto, né? Tinha um italiano na Roma, né? Do Falcão, que acho que era Nesta, que era canhoto e lateral direito e jogava muito bem. Corinthians que tem... É engraçado, né? Que pra atacar pode, né? Com a perna contrária. Pra defender, não, né? É verdade. Tá aí um bom destaque do Velho Vamp. O menino da base que o Zé citou anteriormente, o João Vitor Jacaré, que ainda não tá pronto para ser titular do Corinthians. O Corinthians ainda vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, na parte de baixo da tabela, agora com 36 pontos. Já dá uma boa distanciada em relação ao Z4, que neste momento tem na 17ª colocação o Vitória, que disputa ponto a ponto com o Santos para ver quem fica na rodada. As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Agora o Corinthians neste momento com 8 pontos de vantagem em relação ao Z4, então vai ficando com uma situação mais confortável. Mas e aí, Velho Vamp, essa questão na lateral direita, Mateuzinho vai ser desfalque, suspenso pelo 3º cartão amarelo. É o caso mesmo de quem sabe testar mais uma vez o Charles na posição? O Dorival vai ter uma semana aí inteira, né? Pra poder escolher se vai ser o Charles, se pode ser o Jacaré, se pode ser o Félix Torres, ou tentar improvisar outro ali na posição. Tem uma semana, não tem jogo no meio de semana, uma semana cheia, né? Tranquila para treinamentos e recuperação de atletas, já que o Corinthians não classificou para Libertadores, né, e foi eliminado da Sul-Americana. E hoje um dos grandes destaques do time do Corinthians... Eu vou falar pra vocês também, viu, rapaziada? Eu vou falar pra vocês também, viu? Desculpa falar aí, pode ter gente que discorda de mim, não tem problema nenhum. Mas você vai me desculpar, cara. Se o Corinthians tem uma base e na base não tem um lateral direito, fecha a base, cara. Fecha a base. O que os caras estão fazendo lá na base do Corinthians? Entendeu? Tem ninguém lá que serve pra jogar na lateral direito, cara? O Jacaré mesmo que jogou uma vez só. Uma vez só. Acho que lá no Paulistão ainda, se eu não me engano. Tem que dar mais oportunidade, cara. Tem que dar mais oportunidade. O Maico direto joga mal aí e entra pra jogar. O Bidon direto joga mal e entra pra jogar. Jogou bem hoje. Jogou bem hoje. Tem uns jogos aí que o Bidon joga bem, mas tem muitos jogos aí que ele joga mal. E ele entra direto. Entendeu? Desculpa, cara. Time de futebol, gente, tem que trabalhar com a base.
Tem que trabalhar com a base. Não é só o time titular, não é só contratar jogador de outro lugar. Às vezes, cara, os times aqui do Brasil, eles erram muito, sabe por quê? Corinthians, São Paulo, os outros times aí, Santos, esses times aí. Eles querem contratar jogador velho, que já tá em outro time, ou que já acabou a carreira, ou sei lá. Às vezes jogador até que é caro, não é jogadores baratos, são jogadores às vezes caros, que às vezes não dá resultado no time, cara. Tem uns que chegam e dá resultado. Tem muitos que chegam, cara, e não faz nada, não faz nada. E não dão oportunidade pra base, cara. Não dão oportunidade pra base. Qualquer coisa já tá vendendo jogador. Qualquer coisa já tá vendendo jogador. Pra quê? Pra pagar as dívidas. Entendeu? O Corinthians, ele, mano, é perito nisso aí. Ele pega a base e vende, pega a base e vende. E quando precisa de jogador aí, ó, não tem um. É igual o Gal. O Gal, ele é meia, certo? Meia atacante, meia de armação e tal. O Corinthians não tem um. Não tem um. Depois que o Coronado saiu, não tem nenhum lá, não tem nenhum na base. Se eu não me engano, acho que tem 2 ou 3 moleques aí na base aí, armador, mano. Testa os moleques, porra. É isso que não entra na minha cabeça, gente. Como que testa tantas vezes jogadores como o Maicon, como o Bidon, como o Félix Torres, o próprio Kaká, que é horrível. Você tá ligado? Como que esses caras aí têm tanta chance no time do Corinthians e os molecados não podem ter chance? Aí se o moleque joga uma vez, joga mal, ou de repente não vai tão bem assim, pronto, já queima o moleque, já não bota o moleque mais pra jogar. Ah, meu, para, cara, para com isso aí. O Corinthians tem que mudar a mentalidade, cara. Olha o Palmeiras aí, cara, o tanto de molecada que o Palmeiras tá vendendo aí da base. Olha o tanto de molecada aí que jogou com o Palmeiras aí, foi campeão com a base. O Hendrick, se eu não me engano, acho que foi campeão com o Palmeiras. O próprio Estevão, que hoje tá no Chelsea aí, ó. Entendeu? Tem vários jogadores do Palmeiras aí que jogam, que ajudam quando o Abel Ferreira precisa ali no time titular. Depois são vendidos também. Ganha campeonato com o Palmeiras. Por que o Corinthians não pode, velho? Pô, o Corinthians não tem um lateral direito, cara. Sério mesmo isso? O Corinthians, cara. O Corinthians, que sempre teve jogadores bons na base. Tem várias histórias de jogador da base do Corinthians que subiu pro time titular e foi campeão e jogou bem. Não tem um jogador de lateral direito pra substituir o Mateuzinho ainda, que é mais ou menos também. Não tem ninguém lá que jogue igual ele, até melhor que ele. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus, você não tem um lateral direito, cara, até hoje, pra substituir o Mateuzinho ainda. O Mateuzinho ainda. Pô, fecha a base, cara. Fecha a base. Ou tem alguma coisa de errado lá. Eu vou falar pra você, tem umas coisas no Corinthians aqui que me irrita, cara. Me irrita. Foi, claro, o autor do gol, o Maicon, criticado por uma parte da torcida por conta do gol perdido ainda na primeira etapa. No segundo tempo ele se redime com um baita golaço, inclusive. Depois perde um outro gol. Também é verdade, o Maicon, capitão da equipe do Corinthians. Partida de hoje, pegando aqui 47 passes certos em 51 tentativas, 3 cruzamentos, 1 certo e 2 errados. Passes no campo do adversário, 24 certos de 29 tentativas, 83% de aproveitamento. Defensivamente conseguiu uma interceptação, um desarme, 3 recuperações de bola. Foi um dos principais jogadores do Corinthians na partida de hoje, sem sombra de dúvidas, para além do gol marcado, apesar também dos gols perdidos, é um jogador também que estava esquecido pelo Ramon Dias e que o Dorival consegue trazer de volta para o grupo, dá clara confiança com a faixa de capitão e que cada vez mais consegue essa minutagem no time do Corinthians. O problema do Mike foi contusão, né? Contusão grave, ficou muito tempo afastado, aos poucos foi voltando, né? E quando ele chegou, atingiu um estado físico, uma forma física que pudesse suportar o jogo, ele tomou conta do meio campo, que é um jogador acima das outras opções. A qualidade técnica do Maicon é superior a de vários outros jogadores do meio campo. E você vê, um grande problema, assim, para você trabalhar um time no futebol brasileiro, você fala, o Corinthians não tem um bom elenco. Cara, mas dá para fazer um time competitivo. Você vê que hoje ele foi competitivo e não tinha Martínez, não tinha Carrijo, que são jogadores de bom nível, né? Um da seleção venezuelana, o outro da seleção peruana, enfim. Mas o Maicon, assim, o Dorival, quando o colocou ali como titular absoluto, deu a faixa de capitão a ele, isso também significa muita coisa. Ele tomou conta ali do meio campo e tem dado a sua contribuição à equipe do Corinthians, né? O Corinthians é muito irregular e nessa questão de ser irregular, há muitos jogos que ele não vai bem, como todo time não vai bem, né? Não mantém essa regularidade que é necessária, né? E o grande desafio do Dorival é isso, fazer com que o Corinthians, apesar de desfalques por problemas físicos, o Yuri Alberto, você vê que claramente não está ainda no melhor momento, nem físico nem técnico, talvez. O jogo de hoje foi um bom exemplo disso, né? O Rodrigo Garro jogou alguns minutos, o jogo contra o Santos, estava ali no
no banco, nem entrou na volta do primeiro tempo, e o Corinthians precisava dele. Tava perdendo o clássico na Vila Belmiro. Memphis Depay foi lá jogar pela Holanda, pra mim dava pra chegar, devia jogar também, mas não jogou. Ficou no banco de reserva, jogou um pouco no segundo tempo. E hoje não jogou o jogo inteiro, saiu, ok. Mas, assim, essas questões físicas, questões de contusão, pra quem tem um time titular que talvez dê pra você fazer um time muito competitivo, mas quando precisa do banco, quando o departamento médico fica cheio, quando há questão de suspensões, você olha pro banco e não consegue substituir. Até me surpreendeu o desempenho da defesa do Corinthians hoje com o João Pedro e com o Kaká. Jogado bem mesmo, Zé. Jogado bem, seguro, sem falha nenhuma. O Kaká é muito seguro hoje, o João Pedro também, tranquilo. Primeiro tempo, o Dorival até, Vampeta, me pareceu que ele repetiu aquele esquema de 3 zagueiros com o Ranieri. Ranieri à frente dos dois. Que o Ranieri fazia em jogos anteriores. Mas o Ranieri na frente dos dois, que o Ranieri também fez uma grande partida. Então, no primeiro tempo, mais pra saída de bola, o Ranieri voltava. E às vezes fazia o lado esquerdo com o João Pedro mais pelo meio, o Kaká mais aberto na direita. Mas no segundo tempo, eu acho que o Ranieri ficou muito mais ali, como o Vampeta falou, à frente do zagueiro, do que fazendo essa linha. E isso ajudou também no crescimento do Corinthians para o segundo tempo, aumentando ali, congestionando um pouco mais ali o meio campo, aumentando o poder de marcação no meio campo da equipe do Corinthians. Então, assim, me surpreendeu de certa forma. João Pedro e Kaká fizeram um jogo muito seguro, um jogo muito bom, claro, muito ajudado pelo Ranieri, pelo Maicon, pelo Bidon, enfim, o time todo contribuiu. A marcação não é só o zagueiro, né? Quando o time tá mal na marcação, provavelmente tá marcando errado desde o ataque lá, porque hoje em dia, assim, você começa a marcar lá no campo de ataque, para não estourar o zagueiro. E às vezes sobra pro zagueiro. Se sobra pro zagueiro, é porque o sistema de marcação não está funcionando. E hoje funcionou o sistema de marcação da equipe do Corinthians. Agora, velho Vamp, a gente comentava aqui, o Zé citou a boa partida do Ranieri, no sistema defensivo, o João Pedro Tchoc e o Kaká que fizeram um bom jogo e ajudaram o Corinthians a construir essa vitória, placar de 1-0, defensivamente hoje o Corinthians foi muito bem, não sofreu, o Atlético pouco agrediu a equipe do Corinthians. E outro jogador que tem sido um destaque com o Dorival tem sido o Breno Bidon, em alguns momentos jogando mais como um armador na ausência do Rodrigo Garro, em outros momentos jogando mais recuado como um segundo volante. O Breno Bidon tem se destacado, eu estava até vendo com o PH inclusive durante a transmissão, é o segundo jogador do Campeonato Brasileiro que mais sofreu faltas, só está atrás do Matheus Pereira do Cruzeiro, o Breno Bidon se tornando também um dos destaques técnicos desse time do Corinthians. É verdade, o Breno Bidon melhorou muito, né? Os últimos 5, 6 jogos aí do Corinthians, ele com uma performance muito boa, jogando muito mesmo, né? Ele melhorou bastante, veio tendo essa oportunidade, igual a posição ali com o Dorival, tá se firmando, né? Jogando pra frente. Eu sempre questionei ele, que o primeiro passe dele sempre era pra trás, agora ele começou a jogar nesses últimos jogos pra frente, olhando com muita personalidade, né? Tô gostando do jogo dele, como o Bidu também melhorou, né? Dentro da competição. Eles dois precisavam melhorar e melhoraram, né? Agora precisa que o Gustavo Henrique volte e o próprio André Ramalho para esse time ficar mais incorporado. Boa, e aí Zé, essa participação do Breno... Eu acho engraçado, né, gente? Eu acho engraçado. O cara não joga nada, vários jogos o Corinthians jogando mal aí, perdendo, empatando. O Maicon mesmo, o Bidon não jogando nada. E todo mundo metendo pau. Aí ele jogou bem hoje, o Corinthians ganhou, pronto. Várias chances aí teve e tal, vem jogando bem e tal, vem crescendo, vem melhorando. Eu não vi, eu só se um Vampeta, o pessoal aí, veio outro Bidon e outro Maicon, porque eu não vi toda essa evolução que eles estão falando aí no Maicon e no Bidon, não. A questão é que o Dorival vem repetindo eles sempre no meio de campo. O Dorival vem dando várias chances para eles, que é isso que eu tô falando. É isso que eu tô questionando. Por que o Bidon e Maicon tem bastante, sabe, rodagem, tem bastante ali oportunidade, e os moleques da base às vezes tem uma chance só e já era? A questão não é que vem evoluindo, gente. Eles jogaram bem hoje. E o senhor Maicon perdeu muito gol. O senhor Bidon, ele tem que dar assistência, ele tem que marcar, ele tem que chutar de fora da área, tá? Principalmente quando ele joga no lugar do Garro ali, e tudo bem, ele não é um Garro da vida, mas ele tem que chutar de fora da área, ele tem que começar a praticar, bater umas faltas. Pô, fica fazendo o que lá no Corinthians? Não treina, não? Não treina, não? Eu já vi grandes batedores de falta aí, que o time acabava o treino, e os caras ficavam lá batendo falta, filho. Ou você acha que Marcelinho Carioca nasceu já sabendo bater falta? Rogério Ceni no São Paulo, nasceu já sabendo bater falta? Alex no Palmeiras, e vários aí que teve durante toda essa história aí do futebol. Para, né, meu? Fica lá, treina, bater umas faltas, entendeu? É você que faz a oportunidade, gente. Não é a oportunidade vir até você. Tem vezes na vida que você tem que buscar a oportunidade, cara. E como? Treinando. Futebol é treinando. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Melhorar a finalização. Como que um time desse aí do Corinthians errou tanto gol que nem hoje? Como?
Fala pra mim. Não tem como, gente. Não tem como. É porque não treina. É porque não treina. Ou tá treinando e não tá sabendo aproveitar as oportunidades que tá tendo. Porque não é possível os caras errar tanto gol assim igual esses caras aí. E me desculpa, cara. Vocês podem até colocar aí nos comentários aí o que vocês acham. Mas eu não acho o Bidon e o Michael tão bom assim. Jogou bem hoje. Mas tem vários jogos aí atrás aí que os caras não vêm jogando nada. Jogando nada, fazendo nada. Entendeu? Então, sei lá, eu discordo um pouco do Vampeta aí, do pessoal aí. Dom hoje mais uma vez muito bem no meio de campo do Corinthians, tem se tornado um destaque com o técnico Dorival Júnior e sendo um cara polivalente, né? Como eu disse, na ausência do Garro em alguns momentos jogou como um meio armador, hoje, por exemplo, mais recuado como um segundo volante, como ele surgiu também no ano passado e era bastante destacado por grande parte da imprensa e também pelo técnico Ramon Dias. O Breno Bidon voltando a ter protagonismo nesse time do Corinthians, um menino muito novo ainda. Então, e infelizmente, por exemplo, o Corinthians vai fazer um time pra lá na frente tentar brigar por títulos, né? Era um cara pra fazer parte de um projeto a médio, longo prazo, mas não é moeda de troca. João Pedro Choca, se conseguir se firmar como zagueiro titular, mesmo não se firmando, tá ali pra, acho que o Corinthians de olho aí ver se alguém faz uma oferta que precisa desesperadamente vender jogador. Mas a bola da vez mesmo é o Breno Bidon, né, que já tem sondagem, já tem equipes perguntando sobre ele no futebol europeu, enfim, e é um jogador bom, é um jogador muito bom, o Breno Bidon, tá crescendo, me parece que bem orientado. Esse meio campo do Corinthians com o Maicon, o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, são todos jogadores de boa qualidade. O Garro dispensa comentários, problemas físicos à parte, ele tem muita capacidade, é muito bom jogador. O Maicon a gente já comentou mais cedo. Então, para você jogar no meio campo desse, primeiro você tem que ter também nível para jogar no meio campo desse. E depois também ajuda, né? Você tem ao lado, assim, eu queria jogar ao lado do Vampeta e não ao lado do PH, né? Você dá a bola redonda, volta quadrada. Mas, então o Breno Bidon nesse meio campo aí, né? E aí tem o Carrillo também, que tá afastado, que tá voltando de contusão, enfim, Martínez, mas ainda assim ele é um jogador que hoje é titular. Você imagina uma escalação, uma formação do meio campo do Corinthians sem o Breno Bidon? Ele sempre se destaca. Quando o Corinthians ganha um jogo, você vai procurar qual foi o melhor jogador. Pode ver que o Breno Bidon tá entre os melhores. Pode ter um ou outro, pode ter mais um, mais dois jogadores se destacando, mas ele é um dos destaques do time. É um jogador de boa qualidade e só acho que não vai ficar muito tempo. Assim que pintar uma oferta aí, ele deixa o Corinthians, porque é aquele desespero para fazer dinheiro, né? Enfim, gente, eu não acho que o Bidon é tudo isso, não. O Bidon vem jogando muito mal nos últimos jogos, não vem fazendo nada praticamente, tá? Eu acho o moleque muito ruim de marcação. Ele é bom, às vezes, um pouco no ataque, isso quando joga bem, porque muitas vezes joga mal, tá? No jogo do Santos jogou mal, em outros jogos aí jogou mal. Sei lá, não sei. Eu fico meio na dúvida nisso aí, entendeu? Eu acho que o Dorival devia dar mais chance para outros moleques da base aí, para ver se os moleques de repente podem jogar aí no lugar dele, jogar até melhor, ou revezar com ele aí, não sei. Deve ter alguns moleques lá na base lá que seja melhor que ele, entendeu? Esse negócio também de André Ramalho, cara, pra mim já era, tá? De vez em quando, tudo bem, mas toda hora não. Tem um moleque lá, número 5, esqueci o nome dele na base, que eu vi um vídeo aqui que um amigo meu mandou pra mim. O moleque é bom, tá? Vou até procurar ver se eu consigo trazer esse vídeo pra vocês. É 1000 vezes melhor que o André Ramalho, tá? Eu acho que merece um pouco de chance também. Sei lá, o Dorival ele sempre repete a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Ou é Kaká, ou é André Ramalho, ou é Mateuzinho, Félix Torres, ou Charles. Eu acho que tinha que dar mais uma chance pra esse jacaré aí. Tentar procurar uns moleques lá na base lá que seja melhor, entendeu? E aos pouquinhos aí dando chance pros meninos ir pegando aí, encorpando, né, durante os jogos aí, evoluindo. Eu acho que o Bidon, tudo bem, jogou bem hoje, mas tem muitos jogos que não joga bem. O Maicon a mesma coisa, tá? Tem muitos jogos aí que o Maicon, você vê que o Maicon tá pesado. A questão, gente, é que como o Dorival dá várias chances pros caras, parece que, os caras tá evoluindo, os caras estão tendo várias chances, tá indo... Não, mas não é, cara, não se engane, não se engane. Jogou bem hoje, vamos ver o próximo jogo como é que vai ser. Vamos ver, porque a gente ganhou de 3-0 do mais recente aí, 3-0 do Mirassol e se lascamos com o Santos. Você pode ver, o time que jogou hoje não é o mesmo time que jogou com o Santos. Mas voltou o Gal, Memphis Depay e Roberto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não tô falando isso aí, eu tô falando a postura. A postura do time foi outra. A postura do time foi outra. E o Atlético Mineiro, por mais que não tá muito bem esse ano, mas tem um time melhor que o do Santos. É a postura. A postura. O Atlético Mineiro não conseguia atacar direito. Acho que o meu primeiro tempo foi todinho do Corinthians, segundo tempo também o Corinthians conseguiu, por mais que o Atlético teve alguma chance, mas conseguiu dominar. Quer dizer, é a postura, gente, a postura. Esse time ele joga bem um jogo e joga 2, 3 jogos ruins. Um jogo bom, 2, 3 jogos ruins. Quer dizer, não dá. Não dá, e principalmente fora de casa tem que melhorar esse retrospecto aí. Porque fora de casa não tá jogando nada. E muitas vezes toma ataca.
tá? Deixa os comentários aqui que vocês acham aí, se vocês discordam de mim ou não. Vocês acham que eu tô certo, o Vampeta aí do pessoal aí do programa da Jovem Pan, tá? Deixa o like, se inscreva no canal se você não for do nosso canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já vem com a gente aí também, tá? Que eu tô sempre trazendo conteúdos aí, não só do Corinthians, mas vou tentar trazer também de outros times aí, em geral, né? Falar do futebol em geral, tá bom? Deus abençoe a todos, vai Corinthians e tamo junto. Falou, pessoal, é nóis.